Boa tarde, caríssimos ouvintes da Rádio Bicuda, caríssimos doutores, doutor Firmino Luiz e Rafael Haddad. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde, caríssima Yara, professora do Brasil, e o meu querido filósofo, psicanalista e hipnólogo, meu irmão Rafael Haddad. Muito boa tarde, professor Zéci Maiara, mestre Boa Firmino. tarde. Uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá. E caríssimos ouvintes da Rádio Bicuda, é claro. Ouvintes da Rádio Bicuda, um abraço a ele. Hoje eu vou falar sobre o poder da comunicação não verbal, né? Primeiro vou trazer uma pequena definiçãozinha, né, para depois nós comentarmos sobre o tema. A comunicação não verbal é uma ferramenta potente. É a maneira como transmitimos mensagens e emoções sem dizer uma palavra. Quando dominamos a arte da comunicação não verbal, conseguimos estabelecer conexões mais fortes com os outros, transmitir confiança e entender melhor as emoções daqueles ao nosso redor. A palavra comunicação é derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. A partir dessa definição, observa-se que a comunicação é um fenômeno fundamental e relacional e de caráter intersubjetivo, estruturado em uma rede sobre a qual se articulam as relações e as trocas de elementos conscientes e inconscientes. Eu também fiz uma definição de métodos de comunicação não verbal, né? Nós podemos perceber que a comunicação não verbal ela tem um significado muito profundo e um significado também emocional. Pelo que eu pude perceber aqui, fazendo meus apontamentos, vendo um pouco do filme do Charlie Chaplin, né, no cinema mudo, né, que eu tomei Charlie como Chaplin, exemplo. pai do não verbal. Isso. Oh, que legal. Que eu tomei como exemplo essa linguagem não verbal. Eu acho que ele é o principal, né? Ele, no cinema mudo, ele tem um significado muito grande, que ele consegue contar uma história só através do visual, do gesto, da visão corporal, não é isso? E de suas atitudes. E conta uma belíssima história, né? E faz com que o público esteja atento, ele consegue captar a atenção do público, né? Sensibilizar esse público. Eu vi alguns vídeos dele que traz uma grande emoção, nos sensibiliza com as determinadas atitudes. E ele sofre também quando no final já do cinema mudo no século XX, né, quando a questão da imagem falada, você tem a imagem e a fala. E ele se sente assim muito triste porque ele acha que só o gesto, a linguagem visual e corporal atrai mais atenção das pessoas do que praticamente a fala. Ele acha que tem mais significado, causa mais emoção, né? O gesto, a linguagem visual, corporal, né? Conta mais uma história e prende mais a atenção das pessoas e tem uma veracidade do que a palavra. É interessante isso, né? Eu achei isso muito importante, que ele deixa bem claro. Ele, no cinema, ele tinha oportunidade de colocar uma fala no seu discurso, nos seus personagens, e ele fez uma opção de continuar com ele mudo. Ele falou, eu vou atrair mais a atenção das pessoas. Eu consigo transmitir, passar uma mensagem através dessa comunicação não verbal. É interessante isso, né? Ele tinha todo um aparato da industrialização, né? Já havia todo um processo de imagem, de som, né? E ele abre mão disso para continuar numa linguagem que, no entender dele, atraía mais a atenção das pessoas, transmitia mais emoção, havia mais sensibilidade, havia uma comoção quando ele contava essas histórias só com gesto, só com o comportamento dele, né? Eu achei isso muito interessante. Nós temos aqui o contato visual,
é um importante canal de comunicação interpessoal, ajuda a regular o fluxo de comunicação e sinaliza o interesse nos outros. Olha como o contato visual, né? Você falar com uma pessoa olhando para ela tem um significado muito grande do que você está falando com uma pessoa e não está olhando para ela, não está prestando atenção. É como se você não tivesse ali o teu gesto, né? O gestual, ele fala mais alto, né? Como se naquele momento você não tivesse interessado naquilo que ela está falando, ou que você tivesse com pressa de alguma coisa, que você tivesse a necessidade de sair daquele momento ou daquela conversa. Então, isso é para o outro que tá perto de você, esse comportamento deixa muito a desejar. É um lado assim negativo, né? Então, você tem a expressão facial. A expressão visual, ela consegue, né, para transmitir o interesse no outro, no que o outro está falando. Mas essa expressão facial, né, expressa o tipo de emoção ou sentimento como alegria, interesse, tristeza, raiva, aborrecimento, confusão, entusiasmo, medo, ódio, né, incertezas. Essa expressão facial, eu acho que não dá para você fazer de conta que não é bem assim. Porque está claro em você, está nítido em você, né? A pessoa percebe quando você está insatisfeito, quando o seu discurso não está legal, quando você está se passando com uma pessoa repetitiva, quando você está ultrapassando os limites daquele discurso, daquela fala, com a falta de respeito. Essa expressão facial, ela é crucial, ela é nítida, né? E tem também os gestos, são movimento dos braços, pernas e mãos e cabeça, né? Alguns autores falam que o gesto é o movimento corporal deliberado, porque expressa um significado específico e intencional. Né? Tem pessoas que falam gesticulando, né? Passando a mão no cabelo, colocando a mão nas vistas, as próprias mãos, né? Abraçando as próprias mãos, o próprio corpo, passando a mão. Quer dizer, esse gesto, né, tem um significado muito grande. Aí que eu comentei ainda agora com o doutor Firmino, né? Esses gestos aqui, numa visão psicanalítica, ela quer dizer muita coisa. Ela tem um discurso mais profundo do que aquilo que está sendo apresentado para a gente. A pessoa está transmitindo uma outra realidade, né? Às vezes você tenta até disfarçar com a tua fala, mas o gesto, ele é inegável. Ele te condena, ele mostra o que você está sentindo. A tua preocupação, a tua ansiedade, tudo isso vai aparecer nos gestos, né? O que a boca não diz, Além... os Oi? dedos. O que Vai lá. a boca não diz, mostram-se os dedos. Não é isso, Firmino? Exatamente, Não. exatamente, né? Exato. Tem aquela visão Pode. gestual que a pessoa vai mostrar, você sabe onde fica determinado lugar? E a pessoa fica, é logo ali, ali. Mas esse ali aonde? Né? Como se o outro tivesse a percepção do ali tivesse perto dele, né? E tem também a linguagem corporal, que é uma outra linguagem também que diz muito, né, do nosso ser, da nossa alma, é o espelho da nossa alma, né, a linguagem corporal. Quando uma pessoa está entediada, ela pode olhar ao redor da sala, olhar várias vezes para pontos diferentes, né? Mudar de posição, de frequência na cadeira, ela senta de um lado, senta do outro, ela demonstra uma inquietação. Uma pessoa nervosa pode roer as unhas, amassar o cabelo, né? São atos inconscientes, né? Essa linguagem corporal não verbal, né? Ela passa toda uma mensagem de uma insatisfação de algo que não está bem, com que ela não está bem. Alguma coisa está acontecendo que ela não está bem. E essa linguagem corporal, ela é, assim, incrível, né? Eu estava lendo um depoimento, né, de uma pessoa que ela dizia que quando eu estou sendo analisado, eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar quieto,
alguma coisa me incomoda, e toda hora eu tenho que me virar, eu tenho que mexer no meu cabelo, eu sinto vontade de beber água toda hora, né? Isso é uma linguagem corporal de grande ansiedade, né? Não sei se vocês concordam com isso, né? Mas é uma Perfeitamente. coisa que a pessoa está sendo altamente incomodada Uhum. internamente. Ela está por um processo de irritabilidade que ela não consegue se controlar. Às vezes você percebe isso do lado de fora, né? As pessoas vão procurar uma informação, mas elas estão tão assoberbadas, estão tão assim exaustivas, né? Tão preocupadas que elas acabam não conseguindo nem demonstrar a preocupação real que elas estão tendo naquele momento. Até para Uhum. fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, elas não conseguem sinalizar para o outro o que ela pretende obter naquele momento, de tamanha confusão, né, que ela está. A pessoa demonstra uma inquietação, um nervosismo, uma fala gaguejante, mexe com os cabelos, olha toda hora na hora, ele olha o relógio toda hora, olha toda hora para os lados, demonstra uma grande insatisfação de estar naquele lugar. Parece que ele está doido, ele não vê a hora de sair dali, né? Esse gesto, ele é visível, né? Só falta a pessoa dizer assim, olha, acabou para o cara levantar e ai, graças, só falta usar essa Me expressão. livrei, Ai, que me bom. livrei desse Ai, que cara. bom, vou embora, É vou isso aí. embora. Uhum. A impressão, a expressão corporal demonstra uma comunicação não verbal muito importante para a psicanálise. Nós estávamos falando com o doutor Firmino e com o Rafael, né? Como que para o analisado, através do seu corpo, ele demonstra um grau e um nível de ansiedade e depressão de um tipo de mal-estar que ele não está suportando. Doutor Firmino, quer acrescentar alguma coisa? Doutor Eu Rafael? acho, Yara, assim, eu acredito. Aliás, é legal esses estudos. Eu amo vocês que me deram essa oportunidade de ficar reestudando o que se estuda, o que se sabe, o que a gente não sabe, talvez não saiba daqui a alguns séculos, mas a gente é insistente, persistente, e vamos lá. Eu acredito que o não verbal, se o inconsciente tem uma linguagem, a linguagem é o não verbal. O inconsciente, quando você quer tocar, o inconsciente é interessante, né? Eu comparo assim com uma. Está acontecendo agora muitas ressacas aqui mesmo, perto de casa, tem ressaca no mar aqui, tá em todos os lugares. E você tem um córrego, um rio que segue a lateral, uns afluentes, lateral, um mar. Um ambiente. Quando o mar tem ressaca, o rio ele é mais forte. O não verbal é muito mais forte do que a palavra. Né? Uhum. E o que a gente está vendo, que você está trazendo aí, porque uma pessoa pode dizer uma coisa, aliás, um assassino, nunca diz que é assassino, eu não esqueço, meu amigo. Ninguém levanta. Quem é o assassino? O assassino se esconde. Né? Pô, mas por que não, né? Dizer, eu matei, não, ninguém, principalmente o assassino, não quer dizer que matou. Por que será? Por Sabe, que dificuldade? Fala, é Rafael. interessante. Todo ano, quando começa o ano, assim, ano letivo, eu não conheço os alunos, eu É, proponho algumas brincadeiras, né? E uma é, delas é que eu sei detectar mentiroso. E o que é acontece? legal isso. Eu peço para eu peço para oito É, alunos saírem de sala, aí eles saem de sala, só que um está falando a verdade, todos mentira. E todos têm que repetir a mesma frase. Como, por exemplo, alguma característica. Meu pai se chama José. Só tem um aluno ali que o pai se chama José e todo mundo vai dizer a mesma frase. Meu pai se chama José. E aí eu vou eliminando um a um daqueles que estão mentindo. Entendeu? Porque a pessoa, quando fala. Tem algumas pessoas que demonstram claramente a mentira. A Claramente. entonação é diferente, o corpo é diferente, o ombro é diferente. Ele tenta não esconder, ou então está enganando que está falando alguma coisa verdade. O mentiroso dá para você perceber. E aí eu vou excluindo um por um. Aí geralmente eu acerto quem é é certa, o né? mentiroso, o verdadeiro, né? Quem está falando a verdade. Verdadeiro. E todo ano eu faço isso. E só é possível existir essa brincadeira e essa percepção porque a linguagem não verbal expressa aquilo que a boca não fala.
né? Tanto é Exatamente. que a psicanálise, a cura através da fala, ela não se considera muitas vezes o que a pessoa diz. Não é, não é o que ela está falando, é aquilo que ela não está Não falando falou, é o que ela não fala. que é O o que valor, interessa né? para o analista é o que ela não falou. Aliás, o que ela Exato, nunca falou, né? Porque uma questão da base, né, do alicerce dos traumas, é o que não é dito, exato, é o que não é permitido, né? É o proibido, é o que a priori é proibido sem explicação. Você não exatamente. pode avançar um sinal vermelho. Mas por que que não? Só porque tem lá uma coisinha, passar. Mas você não pode porque tem uma outra via transversal que ocorra que a outra está verde, então você tem que parar, porque senão você vai ocasionar um acidente. Aí eu entendo. Na relação com o inconsciente e com a nossa pseudoconsciência, a consciência tem uma pretensão, não é uma pretensão nossa, humana, do ego, de que a gente tem a consciência. Isso é uma crença, né, filosófica, né? Para você que é filósofo, alguns que não, tem consciência. Não, mas eu tenho muita consciência. Eu tenho consciência disso. Né? Isso é uma segurança. Mas isso é um tijolinho muito pequeno para o mar do inconsciente. Né? O inconsciente ele vai invadir. O Freud vai colocar a linguagem psicanalítica totalmente não verbal. Isso que eu acabei de falar, pura verdade. Porque sonho, o que é sonho? Eu falava outro dia do sonho. Você não tem palavra, nunca viu uma palavra em sonho, cara? Não, deixa eu ver se eu me lembro de algum sonho que eu sonhei com uma palavra, meu Deus. Só um livro que eu vi, né, que eu contei outro dia. Estava escrito o nome do livro. Mas era um livro que estava lá, entendeu? Ele tinha um nome. Então, vocês podem ter também, né, alguns sonhos. Outra coisa que chama muita atenção, as fantasias, né? Como é que você fantasia? Os desejos? O que é isso? Você sonha isso? Como é que se dá essa coisa? Isso tem palavra? Quer dizer, é o não verbal. E a própria relação com as pessoas, que é essa relação de você achar o que está na cabeça do outro, né? Que a gente vai chamar, que o Flávio vai chamar de transferência. A transferência, então, ela é fantástica. Alô, terapeutas, atenção aos terapeutas que estão nos ouvindo, prestem bem atenção. Aos inicianos, iniciados, já está compreendendo bem isso, mas os iniciantes, prestem atenção. Preste muita atenção no não verbal. Preste atenção no que o teu paciente está dizendo, que acabou de lavar a boca, diz uma coisa que não é a verdade, está lá dentro. Porque o ego, o ego tem absolutamente uma necessidade de agradar. A gente, é engraçado que você está doente, você está bem doidão. Eu também já fui doidão, né? E às vezes eu me endoido, só que eu já saco. Quando você conhece um pouco a tua mente, você sabe quando você vai endoidecer. O grande barato, quando você sabe quando você não endoidece. Você não, opa, não vou fazer isso. Você segura, porque você já tem o conhecimento com esse elemento estranho dentro de você, que é você mesmo. Mas quem não tem, endoidece e acha que tá legal. Aliás, não, estou fazendo tudo certo, certinho. Olha, eu chego em casa cedinho, eu trabalho, pago tudo, compro flores para ela, e ela está reclamando. Mas por quê? Por que se eu estou tão certinho, meu filho está cheirando, está queimando fumo? Por quê? Eu sou um pai tão legal. Quer dizer, então você vê que essa questão do falado e a omissão do não verbal, ele tem uma ligação muito grande com a coisa que eu falei um outro dia, que é dos pensamentos não pensados. O pensamento não pensado é o não verbal, claro, que ele está lá. Ele invade o teu consciente. Né? O consciente ele não tem muito respeito. Ele invade. Porque essa questão, a Yara trouxe um exemplo agora, você está falando com alguém e está olhando para o lado, está olhando para o relógio. É assim, você não está querendo conversar, você talvez não tenha consciência disso. E o que o Freud vai colocar é que essa atitude é uma atitude antiga. É uma atitude que está repousada lá no início, onde você não era escutado, onde você não teve a chance de poder ser escutado, mesmo que você estivesse sendo besteira, porque quando você chegar agora nos Estados Unidos, que não é uma minha terra muito predileta, né? Mas eu preferi ir para Paris. Mas se chegar em Paris, eu vou ter uma dificuldade mesmo que eu conheço um pouquinho. Je parle français, Firmino. Eu vou
pode ser que eu fale alguma coisa, mas eu vou ter uma dificuldade para me ambientar, né? É mais ou menos assim que a gente chega nesse planeta, né, quando menino. E a gente precisa de alguém que acolha a gente para nos ajudar a entender o não verbal. Uma das coisas mais importantes, alô, terapeutas de crianças e adolescentes, é para vocês, hein? A criança e adolescente é um desafio muito grande para um terapeuta. Eu me lembro, eu já estava formado há uns 5 anos, eu já estava todo, né, achando analista freudiano, era irmão do Freud, que eu adorava ler todos os livros, fazia supervisão, duas supervisões e tal. E aí, a minha querida Graça, a Graça era especialista em crianças e autistas, né? E também, autista pode ser pequeno, grande, né? Eu tenho um pouco de autismo. E ela cismou que me encaminharia um paciente criança. Eu disse, pô, Graça, não vou nessa, não. Mas comer! Ela quase me bateu. Mas como que você não vai? Você está capaz disso? Eu disse, Graça, eu não estou capaz. Gente, eu estou dizendo para vocês, humildemente, o que um terapeuta precisa ter. Graças a Deus eu tive isso. Olha, que já tinha 5 anos. Eu era já, né, respeitado, fazendo trabalho, tal, tal. Mas eu não quis pegar o meu primeiro paciente criança no consultório. Não quis. E pagar bem, era um pessoal com poder aquisitivo. Foi legal. Eu ia aumentar meu ganho, né? Já era assim, casado, queria comprar uma roupa nova, viajar. Não aceitei. Por quê? Justamente por da questão, hoje até posso ver, estou olhando, né, a DRE, a questão do não verbal. Eu acho e acredito que a criança ela é uma pérola, ela é uma pepita. E você tem que ter muito. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Quem não tem, sabe também porque foi filho. Eu me lembro que eu não tinha filho, eu me sacaneava, eu não tenho filho, psicólogo não tem filho. Isso é outra mentira fake. Eu fui filho. Porra, quem foi filho sabe como ser pai. Porque a imagem do pai e da mãe está entranhada na nossa alma. Então, eu disse, Graça, eu não vou atender esse menino. Aliás, o menino acabou sendo atendido pela Graça, e a outra amiga me mandou, o sobrinho dela também não quis. Eu dei um tempo porque eu queria entender mais a minha criança. Porque eu tenho uma criança minha conversando com vocês agora, tem plena consciência. Agora, depois que eu conheci minha criança, aí eu vou para essa coisa que eu quero dizer para os terapeutas, né, que vão lidar com criança. Não há outra, não tem como atender uma criança sem não verbal. Não existe. Né? Não existe. Isso é para qualquer. Não estou falando só de psicanalistas, não, de analista, né, psicólogo com base analítica, qualquer terapeuta, até holístico, né? Com todo respeito a eles, eu amo os holísticos. Se for lidar com uma criança, pense nisso. É o não verbal. Aí você vai ter que usar o quê para a criança? Primeiro, você tem que fazer um rapport, que seria nessa coisa de uma relação harmoniosa, de ganhar a confiança. E vai um paciente grande também, psicótico, gente. Quem atende psicótico aí? Preste atenção também, isso que é importantíssimo. Essas pessoas, elas estão assim, elas não, elas têm medo disso. Que se tem um ambiente inicial que foi repudiante, ela vai confiar em você. Criança, quando entra na tua sala, já tem que ir com pai e mãe, né? Detalhe, ela tem quem atende criança que não está fazendo isso, está cometendo uma falha enorme. Leve pai e mãe e consulte-o sistematicamente. Porque é importante, uma outra coisa muito importante no verbal é você adaptar-se ao paciente. Aliás, é uma coisa nova hoje da psicologia, psicólogo mais moderno, eu sou um deles, e o Rafael também é, um terapeuta mais moderno, é adaptar o ambiente ao paciente. Não que a gente vai submeter à situação do desejo, mas é dar um lugar bem aprazível para o paciente poder confiar e soltar o que ele precisa soltar. Então, primeiro isso. A outra coisa é notar as incongruências na relação do que ela diz, do que ele está sentindo. E a criança mostra isso através de desenhos, desenhar, brincar. Isso que o Rafael contou que fez, essa brincadeira é ótima. Essas brincadeiras, e para o adolescente também, com o adolescente, como ele está na segunda infância, ele tem uma dificuldade muito grande também de eu tinha um medo, né? Quando eu comecei a ter pelo, meu Deus, que eu queria me masturbar, meu Deus,
pecado, meu Deus, eu vou para o inferno. Você vê que é uma questão muito séria para o ser humano e a gente tem que lidar com isso. E a gente, às vezes, não tem a confiança com os pais, né? Que o pai e a mãe, dependendo da relação inicial, se o pai e a mãe é mais solto, aí tá. Mas ser pai solto no Brasil, no planeta, é bem difícil. Os pais já têm uma herança neurótica aí, meio centenária ou milenária. E até o próprio meio que a gente vive, ele invade a gente como verbal e não verbal, fazendo com que a gente se afaste um do outro, ou não respeite o outro. Então, essa criança, o adolescente, também é uma outra pessoa muito difícil de atender, né? E que o terapeuta precisa observar bem, observar muito bem, fazer um acolhimento, né? Interessante, observar o que ele diz, se tem congruência, facilitar com que ele expresse através de desenho e brincadeiras, né? Você começa a brincar, a criança, e no desenho ela começa, mas ela fala com o não verbal. Eu tive uma experiência muito interessante, eu peguei um paciente, mandaram um paciente que dizia-se mudo. O paciente é mudo, um garoto de 85 anos, mudo. E, organicamente, não tinha nenhum sentido para ele estar mudo. Olha que coisa interessante. Quer dizer, o médico, não, ele está bem para falar, mas por que ele não fala? E aí eu atendi esse paciente, e é um cálculo, você pega um paciente, se você não acredita no não verbal, você fica pensando, atende, o que eu vou fazer com esse paciente? O cara é mudo. Eu fiquei desesperado. O que eu vou fazer? Que é esse desespero? Esse teu desespero, e aí vale para o professor, que é Yara Teísio, o Rafael acabou de contar as brincadeiras dele, ele é um elemento, ele é o espaço onde você vai construir o teu projeto de abordagem desse paciente. Isso que ele está passando para você. Isso se chama contra-transferência. Tá? Você sente aquilo, aí você começa a entender. Aí foi uma coisa chamada empatia, que a gente já falou aqui. Você deve ser empático. Então você se coloca no lugar do outro, isso deve estar na cabeça. Eu comecei a pensar, na cabeça desse paciente. Imagina um cara que não pode. Ele tem 5 anos, o irmão dele fala, o irmão dele fala. Ele tinha um roubo, por que ele não fala? Tem um troço agarrando. Será que ele está com um obsessor, um encosto? O que ele está vendo com o menino? Isso é uma coisa que nós vamos resolver com o não verbal. E a gente começa a brincar. Eu comecei a brincar com esse menino. E aí, claro, você usa estratégias que eu falava agora de você adaptar o ambiente para esse paciente se sentir acolhido. Eu peguei umas massinhas e comecei a falar assim, claro que eu também sou um cara razoavelmente inteligente. E vou brincar. Eu lembrei dos locutores. Não sei por quê. Eu tinha um paciente que era locutor. Eu vou pegar a massinha e vou começar a brincar com ele para ele fazer um microfone. Ele não falava, mas ele sacava, ele tinha uma cognição, ele era inteligente. E ele fez um microfone, paz, minha gente. Nós fizemos um microfone junto. Você sabe, depois que a gente fez o microfone, ele falou, Firmino, ele viu um susto. Esse caso foi até apresentado no simpósio por uma amiga minha analista que era de lá. E foi interessante, cara. E foi só tratar o não verbal. Foi eu suportar a minha ansiedade. Eu fiquei altamente ansioso. Quem é terapeuta sabe disso. O terapeuta que não ficar ansioso, troca de profissão. Aliás, qualquer profissional que não sente nenhum ponto de ansiedade, com aquilo que ele vai fazer, ele está meio semi-morto. Porque a ansiedade, a gente tem um olhar para a ansiedade sempre negativo. A ansiedade não, ela é um start para o teu autoconhecimento. Entendeu? Inclusive, o não verbal é utilizado para se proteger. É um mecanismo de defesa também. Você fica quieto, eu vou falar aqui, eu estou parado no ponto de ônibus em frente à favela do Cruzeiro. Pô, eu não vou ficar falando mal de traficante, eu não sou maluco, eu me calo. É mais ou menos isso que acontece quando você recebe um paciente, ou quando você está na relação com o teu marido e você não quer conversar, por exemplo, porque ele é rude. Você fica com medo, mas tem um cara forte, esses marombados que andam com bulldog ou com pitbull, ou mulher, ou fêmea. Ela fica intimidada. Então ela se cala, ela usa isso como mecanismo de defesa. E é, nesse momento, um mecanismo de defesa porque ela não tem recursos para enfrentar esse mastodonte, que a princípio está dentro dela. A gente sabe que, né, que a gente sabe que o grande não quer dizer que seja o mais forte, né? A gente sabe disso, né? De Golias, né? Vi Golias é uma história interessante que mostra que a inteligência vence a força.
a gente tem a capacidade de pensar e de sentir, vence a força. Né? Você vê que você pode atingir alguém à distância, infelizmente, mas é uma defesa. E uma outra coisa muito interessante é a proximidade, né? Próximo da pessoa. Como é que você pode acolher? A Yara falava ainda agora sobre isso. Né? Como é que você faz com que a pessoa se sinta acolhida? Né? Você está escutando, você tem que prestar maior atenção no que ele está dizendo. E aí você faz o amigo. Aí você repete o que ela diz. Quando encontra um amigo, quando você encontra um amigo, pense quando você encontrar um desafeto, um bandido, um policial grotesco, né? Gente grotesca, gente que você não gosta. Pense que você está conversando com um amigo. Pensa pensar isso. Isso vai mudar o matiz, você vai começar a sacar a força do não verbal. E você, de certo modo, vai dar uma atenção, porque uma pessoa não é agressiva com a outra aleatoriamente. Certamente ela nunca recebeu atenção. Mas, Yara, fala aí que eu estou falando demais. Vamos lá, vai lá, Rafael. Eu só Aproveitando acho, isso que o senhor está... Ah, sim, pode falar, doutor Rafael. Fala, eu Rafael. só acho que eu fico fascinado cada dia que escuto vocês conversando. Gente, coisa Eu incrível, também, da maravilha. mesma forma. Da mesma forma. Vamos lá, Yara. Eu estava ouvindo o doutor Firmino falar e eu lembrei de um episódio, né, de sala de aula. Teve um dia que eu estava em sala de aula, recente, uns 2 anos atrás, né? Estava em Uhum. sala de aula, numa turma de nono ano, com 48 alunos. E Uau! eu Você é estava, uma 48 heroína! alunos, adolescentes assim, né? E eu Imagina! cheguei para a turma e falei assim: olha, gente, hoje eu vou precisar usar o telefone celular. Aí eles olharam para mim, ué, você tem telefone celular? Você nunca usa? Eu falei assim: não, eu tenho telefone celular sim. Essa é E ótima, adoro! hoje, e É. hoje eu vou precisar usar. Eu vou receber um telefonema, né, sobre o meu sobrinho e eu vou precisar atender. E coloquei o telefone assim na mesa e continuei falando sobre uma interpretação de texto, né? Era um texto para redação e tudo, e continuei a falar. Quando faltava mais ou menos uma meia hora para terminar a aula, o telefone toca. Aí eu olhei para o telefone, peguei o telefone, naquele momento fizeram um silêncio, né? Eu fiquei assim, olhando assim para a turma fez um silêncio incrível. E eu atendi o telefone e fui, eu acho que eu fui me modificando, né? A minha aparência, a minha reação, não foi uma notícia muito boa do meu sobrinho, né? E Uhum. eu fiquei assim tentando me controlar, porque eu né, não tinha, eu não podia fazer mais nada por ele, e também estava diante de uma turma de adolescentes de 48 pessoas, né? Era prova no outro dia seguinte, eu estava tirando dúvidas e tudo. E eu olhei para a turma, respirei fundo e falei, gente, agora nós vamos prosseguir, faltam só 25 minutos, né, para a aula acabar e eu vou prosseguir. Um aluno levantou e falou assim, não, você vai agora para casa, ou então, não sei para onde você vai, mas você vai para casa. Sabe o que é você ter a certeza que o silêncio falou mais alto? Foi naquele momento. Isso é Um lindo. aluno Isso. se levantou, eu me lembro até hoje, o Matheus, né? E ele era muito brincalhão e tudo, né? Ele é muito arteiro, falava o tempo todo, toda a redação ele queria ler, ele queria falar, ele queria ser sempre o primeiro. E nesse dia ele se levantou, a turma toda em silêncio, porque ele falou assim: a fisionomia que você fez ao atender o telefone nos disse tudo. Então, você não pode continuar. Eu falei: não, não, eu sei que você vai fazer de tudo para ficar conosco até o final da aula, mas chama a inspetora e ela fica com a gente e você vai até a secretaria. Olha, naquele dia eu cheguei em casa e falei para minha irmã, para meus outros sobrinhos, foi uma coisa assim incrível, né? Porque em outros momentos eles fazem, aproveita aquele momento que você está no telefone, todo mundo quer falar, todo mundo. Mas não, a maneira que eu falei para eles, que eles, ao saberem que eu não uso o telefone em sala de aula, né? Que eu precisava, eu falei para eles, eu preciso atender o telefone. Então, na medida que eu falei isso, houve uma comunicação, assim, houve uma comunicação não verbal na hora que eu estava atendendo o telefone, eu só ouvia, não falava nada,
a minha modificação corporal, né, facial, gestual, que eu tentei respirar fundo, né? E eu acho que houve uma comunicação recíproca com eles, foi assim imediata, que eles entenderam a mensagem e tiveram essa reação. Outra coisa também que eu percebo, que eu sempre faço em sala de aula, na aula de linguagem não verbal, eu costumo fazer uma redação assim, eu dou para todos os alunos folhas com vários desenhos, com vários gestos, né? Um pensativo, um muito irritado, um lamentando, choroso, com várias situações, sem a fala, só os gestos. Na hora que eles me devolvem, eu tenho alunos que dizem assim: ó, Yara, você só lê quando chegar em casa, não lê agora não, tá? Deixa para ler depois. Eu falei, mas Segredo, por quê? segredo. É, segredo, não lê agora não. Aí, quando eu chego realmente a casa, ou tenho uma oportunidade de corrigir, eu vejo que o aluno colocou naqueles desenhos, né, onde ele tinha que colocar a fala, através daquelas expressões, era a história dele, o que ele estava passando. Eu falei, gente, eu acabei de ficar sabendo de situações, de grandes situações emocionais que acontecem com esses alunos, com esses adolescentes. Olha, eu fiz um com o quinto ano, e fiz um no nono ano, e fiz um no ensino médio. São situações idênticas, são situações conflituosas. Havia alunos que não, falavam de uma certa, de passeios, de alegria, que a mãe chamou atenção e tudo. Outros falavam de um profundo sofrimento, de uma angústia, de uma irritabilidade, que eles viram naqueles desenhos uma oportunidade para exteriorizar os seus sentimentos. Então, eu falei, como é importante esse tipo de trabalho que o Rafael acabou de citar, que o doutor Firmino acabou de falar, com o aluno dele, né, com essa percepção de trabalhar com massinha, com desenho, de ter um ambiente apropriado, né? Isso é muito importante. E eu pude perceber que as dores, as situações conflituosas, as angústias, as irritações, as tristezas, está para todos. Todos passam essas situações. Parece que é inerente ao ser humano. O ser humano tem um lado assim. Através do comportamento, ele exterioriza todo o mal-estar que ele está vivenciando. Por isso que trabalhar a linguagem não verbal é fundamental, principalmente em sala de aula. Trabalhar com os nossos entes queridos, trabalhar com os nossos amigos, perceber o que eles estão querendo nos dizer. Às vezes a pessoa chega perto de você, te cumprimenta e tudo, fala com você, mas na realidade ela quer dizer outra coisa. A gente percebe, está nítido na expressão facial, né, corporal, o que ela está passando, né? Então, isso são situações, por isso que eu falei com o doutor Firmino ainda agora, para a visão psicanalítica, isso aí tem todo um discurso em cima disso, né? E nós que somos leigos, que estamos do lado de fora, que trabalhamos com o público do modo geral, temos que estar atentos para tentar ajudar o mínimo, o possível, né? O mínimo de atenção a essas pessoas que precisam de um pouco mais de atenção, né? Dar Verdade. atenção a essas pessoas que precisam dessa atenção, uma atenção mais cuidadosa, né? Mais emotiva, mais sensível, vamos dizer assim, né? E Mais sabe, sensibilidade. exato. E essa coisa, por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa, enxerga a aura dela e diz, nossa, hoje você não está bem, né? E a pessoa não disse nada, Hum, né? Ela não disse nada. exatamente. É a forma como uma pessoa se senta, a forma como uma pessoa, Isso. por exemplo, eu, quando era adolescente, eu sempre gostei dessa coisa dos mistérios da mente, né? E eu lembro que tinha um livro chamado O Corpo Fala. Eu Né? conheço, eu tenho esse E, livro. nesse, Eu e conheço. aí nesse livro ele mostra que como que a expressão corporal pode dizer, por exemplo, a pessoa está cansada de você, ela não liga para você, ela está Exato. desdenhando, ela quer ir embora, ela quer não sei o quê, quer Isso. está interessada em tal pessoa. Você consegue ver as relações pessoais pela forma como o corpo se expressa, né? Quando você faz aula de oratória, como é que você tem que posicionar as mãos, em que lado do palco você tem que ficar, né? Cara, tudo isso faz parte dessa leitura não verbal, inconsciente que as pessoas vão recebendo. Agora, me interessa muito esse estudo sobre
a aura da pessoa, né? Hoje você não está bem. Nossa, que aura feliz, que maravilha. E de uma forma que eu não é técnica, eu não sei explicar, eu consigo ver um paciente quando chega na porta, e naquele dia ele está muito melhor e transformado do que na vez anterior. Nem parece aquela pessoa que chegou aqui. E eu consigo ver um dia em que eu tenho certeza que naquele dia deu ruim e que aquela pessoa está lidando com alguma coisa. E eu não sei explicar o que que é, mas é uma percepção que hoje eu tenho de comparação entre a expressão que eu tinha da pessoa e a referência que eu utilizo como expressão atual. E como a gente vê sempre referências, né? Por exemplo, eu vejo pessoa uma vez por semana. E quando eu vejo pessoa uma vez por semana, eu vejo que essas referências que eu tenho da posição dela, da forma dos olhos, do corpo, da roupa dela, muitas vezes expressa, né? E uma vez uma paciente minha falou assim: Nossa, hoje eu vim com essa roupa aqui, e realmente era uma roupa de sair, assim, sabe? Uma roupa bonita. Você viu que ela se preparou para vir na sessão? E que ela usava toda roupa preta, grande, comprida. E ela falou assim: Eu decidi hoje cortar meu cabelo, decidi usar uma roupa bonita, que há muito tempo que eu não usava, e não sei o quê. E, gente, eu comecei a ver a evolução dela pelas roupas que ela ia usando, pela forma como ela falava, pela altura da voz, né, pelo volume tônico. Olha que coisa, né? E tudo isso faz diferença. E eu tenho minhas dúvidas se, por exemplo, uma pessoa depressiva, é comum ela falar mais baixo, tons negativos, não vai dar certo, não quero, deixa pra lá. Isso é normal, é padrão, é esperado no comportamento Depende, né? depressivo. Depende, né, Rafael? Depende. Ah, tem pessoas que falseiam, né? Mas o É, porque padrãozão. não? Não, porque tem aquela questão, né, de 8 ou 80, né, cara? Ah, A sim. depressão, ela tem. A gente tem que ter um cuidado, porque a gente tem o costume do cachimbo põe a boca torta. O É, terapeuta tem que ter cuidado com isso, né? Porque o inconsciente sempre prega peças. Uma exato. pessoa pode falar muito alto, cara, e muito alegre, está numa depressão miserável. Eu cansei de atender gente. Sim, sim, A sim. gente Fato. festiva, que você acha, né? Que, porra, o cara tá. Você parece que o cara, mas esse cara tá Tem uns numa artistas que a gente vê euforia fazendo muito grande. gravações incríveis e tá com uma depressão, tá mal, e é só um personagem que Não tá ali, é. né? É. Agora, sabe, Firmino, mas eu não sei, é apenas uma impressão que eu tenho, é Ah, que eu não sei em que momento, e era essa a questão, né? Eu não hum, sei em que momento o comportamento gera emoção e a emoção gera comportamento. E o que a gente fala, por exemplo, marido e mulher, a mulher fala assim: E aí, tem uma coisa te incomodando, bem? E aí ele fala: Não, claro que não, só quero ficar um pouquinho quieto, né? E, e ela sabe que tem alguma coisa. Já era Playboy, perdeu. Ela já percebeu que você está pensando coisas, né? E nisso, o que acontece é a nossa expressão não verbal. E qual que é o comportamento esperado, né? A gente tenta mentir, mas a gente não consegue. E as pessoas à nossa volta uhum, percebem o que está acontecendo, né? E quando eu estava falando depressivo, é justamente a forma como a gente espera que se envolva, que é o não verbal. Só que esse não verbal pode ser várias coisas, inclusive para enganar que estou feliz, eu me coloco exatamente, é histriônico, o me mecanismo de coloco defesa feliz que da pode ser vida, negativo, isso tá? mesmo, Para, isso mesmo. né? Para Mas, querer Rafael, tem uma me coisa aí, deixa eu só te ajudar nisso aí, porque essa discussão é muito legal, né? Assim, a, diga, Não, mas temos 5 minutos. Mas continua aí. mas a pretensão, assim, o que acontece? O que a gente precisa ter em mente, isso é um cuidado, assim, e que a gente adquire com relação ao não verbal e a outra pessoa, que se chama até um pouco de compaixão, entendeu? Que falta um pouco nas nossas relações, de compaixão, olhar. A gente supõe que uma pessoa, que você cantou aí, esse é um caso interessante, que a gente vive isso no consultório, né? Então, quando a gente está começando, que a gente supõe que a pessoa sabe, a pessoa não sabe. Alô, você não sabe ainda. O paciente, quando me procura, ele procura porque ele não sabe. Ele sabe que pensa que sabe, mas ele não sabe. E aí a importância, por isso a importância do inconsciente e da relação terapêutica, da interpretação a partir não só do que ele fala, né, que
bem no começo, é o não dito que ele não consegue dizer. O que a gente vai fazer com que o paciente vai descobrindo? O que o Rafael disse, você vai contando uma coisa que eu acho engraçada, eu acho muito interessante. É assustador o paciente vir renovado, mas como eu fiz alguma coisa, a gente me pergunta, será que eu fiz algo? Eu sou capaz? E tem o nosso ego, né? O terapeuta precisa prestar atenção. Uma das coisas importantes também é sacar o teu não verbal. Você capta essa coisa que fala da aura, né? Que entra na espiritualidade. A espiritualidade é um espaço, tal qual um espaço terapêutico, de muita não verbalização. A espiritualidade dá uma noção a gente de uma plenitude e de alguma coisa mais importante que a gente não acessou ainda. E a psicanálise vai dar isso, a terapia, qualquer terapia em que alguém acolha alguém, em que escute alguém, que tenha compaixão de alguém. O que o Rafael acabou de contar é interessante. Uma pessoa não sabe. O que você tem? Eu me lembro, às vezes, conversando com a Graça, sempre fez lembrar isso. Você não vai dizer nada? Cara, não tem nada para dizer. E ela supunha, pô, mas o Firmino tem 13 anos de análise, e daí? Isso não quer dizer absolutamente nada. Os momentos são sempre novos. O momento da tua vida, então, não se assuste se você hoje vai ficar depressivo. Relaxe, faça uma respiração, ó, yoga, busque alguma coisa que vai te ajudar. Mas a gente precisa usar, nós temos o dever, como ser humano, de usar todo o aparato a nosso favor. Tá? Todo o aparato que você puder. Até dançar. A dança também é muito bom. Você sabia? A transe é ótima. Isso é tudo que você puder usar para que você fique bem. Porque a gente tem uma pretensão egoística de que a gente tem um domínio do conhecimento do áudio. Porque o conhecimento externo dá essa impressão, isso que ela falou. Não sei se é o comportamento ou se é a emoção. Porque o comportamento, o que é? É uma emoção, eu diria assim, substanciada. O comportamento é uma emoção substanciada. O meu comportamento agora está falando da minha emoção, que eu estou sentindo, que é essa emoção de poder passar para algumas pessoas aquilo que eu acredito e que eu acho que aprendi. Só isso. Não tem mais nada nem menos, como diz o Antônio. Está certo nem errado. É isso, gente. E isso qualquer um de nós vai viver. Né? Qualquer um de nós pode tentar um suicídio, pode cair na bebida. A gente precisa ter isso, pode matar alguém. O que a psicanálise e que a terapia mais profunda e a própria espiritualidade vai dar a você é essa consciência da tua possibilidade de fazer um ato. E o espaço de pensar, quando você inaugura a fase de pensar, é que dá a escolha. E a escolha é boa quando você tem o aparato interno que te assegura de autoestima. É por isso que é carinhoso, né? Na não verbal, né, Yara? Você está falando, eu estou assim, o Rafael está assim. Isso é coisa legal, a pessoa sente. Eles estão interessados em mim. Nosso bebê está lá dentro, temos que esquecer, acarinhado. Nós precisamos de carinho e de amor, nada mais. Qualquer outra coisa, conversa piada. Elas são como diria, aplicativos, né, Rafael? São aplicativos Sim. da linguagem atual. Que quando você tem amor e se sente. Eu com o Rafael e com a Yara estou ótimo. A gente não tem espaço para tristeza nem para depressão. Tá? E essa história que a Yara contou é fantástica, Yara, e que o Rafael trouxe. Quando o paciente entra e mostra uma melhora, e quando ele não mostra a melhora, porque também tem isso, tem paciente que não vou mostrar a melhora para ele, não. Porque tem, essa briga está interna lá dentro. Na verdade, ele está encantado com o que está vivendo com você. Né? E que ele supõe que é você que fez. E não é. É essa relação. O espaço tem relação. O terapeuta vai fazer o quê? Ele vai só propiciar o encontro do paciente com ele mesmo. Mais nada que a gente faz. Essa é a magia, mais nenhuma. É E aí, verdade. quando ele chega todo feliz, como o Rafael falou, assim, ele está confiando em você. Quando ele conta uma coisa, ele te contar uma coisa, um trauma, você deve cuidar com carinho, pegar assim como se fosse um bebê, peladinho, tudo com a pele machucada. Pegue assim, escute. Você que é terapeuta, você que tem um irmão, você que tem um marido que está triste, uma mulher que está aborrecida, não quer mais transar, não quer mais namorar, está triste, um filho que não quer mais a escola, pegue assim. Tá legal? É isso aí. Rafael, valeu. Valeu, Yara. É isso aí. Professor Yara, por favor, professora, faça as honras.
Eu só tenho a agradecer pelo dia de hoje, né? Eu coloquei uma frasezinha aqui no final do nosso tema de hoje, né? Que nossos gestos, nossos comportamentos, a nossa linguagem corporal são espelhos da alma, né? Acabam retratando o que nós sentimos na realidade, né? Nossos gestos, nosso comportamento, né? Até a nossa linguagem corporal mesmo, né? São retratos daquilo que está dentro de nós, né? Dentro de cada um de nós. Bom, eu só tenho que agradecer aos caríssimos, né, ouvintes da Rádio Bicuda, ao doutor Firmino Luz, ao doutor Rafael, e até a próxima semana. Estaremos aqui para mais um tema, né, que eu tenho certeza que todos vão gostar. É isso aí. Boa tarde a Legal. todos.